para fazer, o tempo, né? Porque à época eu estava trabalhando, né? Eu estava atuando na Esfera Tour normalmente, eu era um dos sócios da Esfera Tour. E aí eu abri a janela, abri a oportunidade e eu falei, é agora que eu vou, porque eu precisava de 6 meses para treinar e precisava de tempo, porque para você ir para lá, eu precisava de pelo menos 20 dias. O que me fez decidir foi o meu amor pelo esporte. E é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, que é andar na natureza, né? E conhecer esses lugares inóspitos que a gente tem uma oportunidade de ver coisas que muito poucas pessoas conseguem ver e que é extremamente gratificante, né? E o êxito, quando você consegue fazer uma empreitada dessa, o ganho que você tem interior, né, de você conseguir se superar, é enorme, né? Eu costumo brincar, né, dizendo às vezes as pessoas, pô, você vai fazer isso, uma coisa qualquer. Eu falo, cara, para quem for ao acampamento base do Everest, fazer isso aí é tranquilo, eu vou fazer, né? Então, assim, é extremamente gratificante. Então, o ganho é intangível, né? Porque você não tem nenhum ganho financeiro, mas você tem um ganho de satisfação, de prazer, como qualquer outra coisa que qualquer pessoa faça, que é que impõe em você um empenho, né? Além daquilo que você possa imaginar que você seria capaz de fazer. Então, o meu amor pela montanha, o meu amor pela natureza, né? A minha vontade de vencer sempre, que foi o que me provocou isso, Motivou. né? O Tá certo. que me motivou. E isso fez aquela famosa história da zona de conforto, né? Para você sair dela, a razão foi especificamente essa. Isso. E tem um detalhe, né? Você tem que estar muito focado, porque você tem uma série de situações em que você pode ser minado e desistir, né? Então, se você não tiver o foco, seja para isso, seja para qualquer coisa que você queira verdadeiramente na sua vida, se você não tiver foco e determinação, é muito mais complicado de você alcançar, né? Às vezes as pessoas eu não consigo, não tenho vontade de fazer, não consegui fazer. Não consegue porque verdadeiramente não quer. Porque se você quiser, se for uma coisa que depende de você, só da tua vontade, não existe limite. Você consegue alcançar. A questão é o tempo que você quer dedicar a fazer isso, né? A fazer qualquer coisa que você queira vencer. Então, eu sou um entusiasta, Naim. Eu tenho dentro de mim que a motivação vem de dentro. Eu não busco motivação fora. Eu não busco motivação esperando que reconhecimento. Eu faço as coisas que eu quero fazer e se houver reconhecimento, beleza. E tem que vir de dentro. A motivação, muitas pessoas às vezes esperam, eu vejo no mundo dos negócios, né? Em empresas, eu como fui gestor de empresas durante um tempo, às vezes eu via isso, até eu mesmo, quando fui funcionário de empresa, eu achava que tem que rolar um elogio do chefe e tal. Tudo bem, é legal, é motivador, mas a diferença está dentro de cada um, né? Se você Perfeito. verdadeiramente quer fazer o que você alguma coisa e quer chegar em algum ponto, não depende do externo, né? Não depende dos É outros ter que ficar dizendo para automotivação, você. É né? automotivação. A vida Exatamente. é assim assim. E não é fácil para ninguém. Você está sempre sendo posto à prova em qualquer coisa. Então, Não, se calhar essa motivação é que permite você realmente sair da zona de conforto, né? Você estabelece uma nova meta que está fora dessa sua área de chamada zona de conforto e você tem que dar um passo, né? Entrar numa área de medo, porque você sair daquela parte confortável não é nada bom, né? Você não, e tem um tem um limite. detalhe, né, Nain? Às vezes, por exemplo, a gente está falando resumidamente, mas eu me machuquei, né, treinando, então eu tive que parar, aí você tem que esperar, tem que fazer tratamento, né? Eu não era um garoto, eu estava com 53, hoje eu estou com 56, eu estava com 53 anos, e o organismo não é um organismo de um garoto. Então você tem contusão, eu tenho problema de coluna, então
eu sofria ali o problema, eu tratava, perseverava e depois voltava no ritmo de novo. Né? Então, assim, não é uma coisa que você entra e vai subindo direto. Você cai no meio do caminho, vai ter que subir de novo. E, assim, o que não pode é desistir. Né? Então, se eu tivesse cedido, por exemplo, por uma contratura muscular que eu tive na coluna em fevereiro, né, de 2017, antes de ir, se eu tivesse deixado aquilo dali realmente me aplacar, eu teria desistido no meio do caminho. Né? Se você for colocar, eu não posso porque eu não estou com condicionamento físico, eu não posso porque eu não tenho tempo. Não existe isso. O tempo a gente cria. Quando a gente Pois é, quer... isso que eu ia perguntar, porque independente dos aspectos físicos, né, que você falou, você não era garoto quando fez isso, então tinha naturalmente um físico que tinha que ter alguns cuidados para não extrapolar em função da própria idade. Mas eu queria saber do ponto de vista comportamental, né, a sua vida em si. Você teve que fazer mudanças comportamentais para poder Eu estar tive diante que desse novo fazer, desafio? eu fiz mudança na questão da alimentação, né? Eu tive que fazer um processo de radicalização muito grande, isso me tornou uma pessoa um pouco antissocial, e para quem trabalha no turismo não é uma das tarefas, para quem trabalhava no turismo não é uma das tarefas mais simples, porque no turismo você tem muitos eventos e tal, muitos coquetéis, muitas festas, enfim, muitos encontros, muitas reuniões, e nisso você tem comida, tem bebida, então eu ficava ali administrando, né? Até a minha família mesmo, aqui em casa, nós tínhamos dois tipos de comida. Eu comia a minha comida e o Tiago, o Caio e a Tânia comiam a comida deles. Eu fazia a minha própria comida, porque eu estava num processo de radicalização na alimentação e eu não podia comer qualquer coisa, porque eu estava com 102 quilos. A minha meta era sair daqui do Brasil com 80, né? Então eu estava na meta de perder 20 e tantos quilos num período de praticamente 4, 5 meses. Não é fácil. Ou você parte para cima com uma certa radicalização, ou vai ficar muito complicado. E ainda assim, eu lembro que eu não cheguei aos 20 quilos totais. Né? Eu saí daqui com 86, se não me falha a memória. Né? Eliminei 16, 17 quilos, que já foi um ganho extraordinário. Né? Agora, o que eu digo, por exemplo, eu estou num projeto que, nos primeiros momentos desse projeto que eu estou atualmente, eu cito como exemplo, eu cometi vários erros, e se eu logo de cara tivesse desistido, eu não estaria conseguindo o que eu estou conseguindo hoje, por exemplo. Né? Chegar no ponto que eu estou conseguindo chegar hoje, que é com a história de fazer pão. Uhum. Então, assim, os primeiros que eu fiz foram horríveis, ninguém comia. Hoje, eu já estou alcançando, foram 6 meses praticando. Então, assim, se eu tivesse desistido, estou dando um exemplo bobo, né? Se tivesse desistido no início... Para quem não sabe, o Fábio agora vai se tornar o maior padeiro do Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida disso. Eu virei padeiro daí. Hoje ele foi lá na casa do meu filho buscar um equipamento para ele usar na iluminação e levou para o meu filho um pão que ele fez. O Rodrigo não deu tempo da Ana Paula comer nada, ele comeu tudo. Não, na hora assim, que eu estava na live com ele, a Ana Paula, que pão, Rodrigo? Eu falei, gostou do pão? E tal, ela, que pão, Rodrigo? Não, eu comi o pão todo. Fantástico. Vamos fazer um marketingzinho da padaria. Depois, quando você tiver o nome da padaria, você avisa que a gente faz uma live aqui só para fazer propaganda da padaria. É verdade, mas assim, esse é um exemplo claro, né? Então, assim, quando eu acredito em alguma coisa, tem isso também, né? Quando eu acredito, eu vou para cima, né? E vou com vontade. Então, é muito gratificante quando você começa a obter resultados, seja no que for, né? Eu lembro, por exemplo, Naim, eu parei de estudar. Eu, com 18 anos, eu parei de estudar. Eu concluí o ensino médio, na época era o 2º grau, e fiquei sem estudar 13 anos. Eu, casado, quando eu fiquei desempregado, eu falei, cara, eu não tenho uma faculdade, eu tenho que fazer uma faculdade. Se eu não fizer uma faculdade, eu estou morto. Eu fui estudar com 31 anos, fazer uma faculdade com 31 anos.
Então, assim, às vezes a pessoa fala, pô, mas eu não tenho tempo, eu estava casado, a Tânia estava grávida do Tiago. Quando eu terminei a faculdade, o Tiago estava nascendo. O Tiago nasceu em julho, eu terminei a faculdade em julho de 1998, eu terminei no final desse ano. Estava fazendo o projeto final. Então, assim, se eu não tivesse feito isso e depois ter feito uma pós-graduação, talvez eu não tivesse alcançado profissionalmente vários estágios que eu consegui alcançar na minha vida. Então, a pessoa, às vezes, o tempo passa, né? E a gente, quando olha para trás, fala, caramba, olha, eu vejo como se fosse ontem isso. Né? Então, a gente não pode deixar, a vida é uma só. Se a gente não partir para cima e fizer aquilo que a gente tem vontade de fazer e realizar nessa vida, assim, não estou entrando aqui no mérito religioso, mas para mim, não tem outra. Para mim, só tem essa aqui. E se eu não fizer as coisas que eu entendo que eu tenho que fazer nessa daqui, não vai ser outra que eu vou fazer. Então, eu vou esperar o quê para fazer o que eu quero fazer? Fábio, me diga uma coisa, e a família nesse processo todo? Foi fator preponderante aí para você? Foi. Eu tive um apoio total da minha família, né? A Tânia foi impressionante. Assim, a Tânia me apoia em absolutamente tudo que eu quero fazer. A Tânia, quando ela entende que é legal, né? Porque é o meu contrapeso, né? O meu alicerce, ela me apoia. Né? Eu hoje faço, por exemplo, essa história do padeiro, né? Eu faço uma bagunça aqui em casa, tem farinha por tudo quanto é lado aqui e ela está apoiando ali. Né? Então, assim, na história da montanha, quando eu cheguei em casa, eu até falo isso no livro, né? Que eu comentei com ela, falei, Tânia, eu vou subir o acampamento base do Everest. Eu lembro, como hoje eu estava aqui na sala entrando, estava ela sentada aqui no sofá, ela falou, ok, beleza. Eu falei, ué, como é que é isso? Ok, beleza, vou subir o acampamento base, ela não vai falar mais nada. Eu fiquei quieto, vamos embora, né? Porque foi minha carta de alforria. Mas ela me apoiou, foi extremamente resiliente, compreensiva, né? Porque eu me tornei um cara antissocial, como eu comentei. Não saía, dormia cedo, acordava cedo, muito cedo. Eu dormia antes de todo mundo e acordava antes de todo mundo aqui em casa. Então, eu atrapalhei um pouco finais de semana, eu treinava, então eu treinava 3, 4 horas, então eu ficava exausto depois, até eu conseguir o desempenho que eu consegui chegar. Né? Você quer, é uma coisa muito interessante, né? Entre tantos outros medidores que a gente tem de desempenho e tal, tem um que se chama de VO2, né, que mede a tua capacidade cardiovascular, né, a tua capacidade de obtenção de oxigênio no teu organismo e tudo mais, que é o que te dá força, né, para as tuas células terem força para te mover. Quando eu comecei, o meu VO2 era de 35, 37, quando eu fazia fazendo os testes ergométricos para a minha preparação. O VO2 para um homem da nossa idade, de 50 e poucos anos, e 35, já é considerado bom. Né? Eu cheguei a 53, eu me tornei um atleta amador e um VO2 além de 57 pontos, você já é um atleta de elite. Eu quase cheguei no nível de atleta de elite. Isso em 4 meses, 5 meses treinando, fechando a boca, treinando. Então, assim, é possível. É possível fazer isso. Uhum. E para isso, obviamente, eu tive que ter todo esse apoio da família, né? Porque claro, imagino. Não é fácil. Fábio, me diga uma coisa. Conta para nós aqui. Nós estamos falando de foco, estamos falando de superação, né? Eu queria que você... E estamos falando da sua viagem, né? A viagem ao Everest. Conta para nós aqui qual foi o momento, e se eu puder descrever esse momento, eu vou gostar muito, em que na sua caminhada, já fora do Brasil, você precisou de puxar mais o foco e mais a superação para poder realmente ir em frente. Naim, olha só que coisa incrível, né? Eu tive uma passagem lá em que eu estava fazendo uma aclimatação e foi uma aclimatação acima de 4.000. A gente saía de 4.400 para chegar a 4.850. Não, aproximadamente 5.000. A gente ia subir 6 metros ali para fazer essa aclimatação. E a gente saiu de um acampamento, se não me falha a memória, foi Dingbosch.
4.400 saímos cedo, começamos a subir. Quando eu cheguei a aproximadamente 4.800, a minha cabeça parecia que ia explodir. Naquele momento ali, eu tive eu tive um medo do meu, não da minha vontade, mas do meu corpo não acompanhar a minha cabeça, que também tem isso, né? Às vezes a cabeça vai e o corpo não vai. É verdade. E isso, naquele momento, foi uma coisa que mexeu muito comigo. Eu tive que descer rapidamente, o guia me acompanhou, me ajudou, né? E desci. E nesse momento, quando nós voltamos para o nosso ponto de partida, né? Para o alojamento, eu fui para o quarto, deitei para poder, porque a cabeça... Porque o que acontece? Quando você está no ar rarefeito, ao contrário do que muita gente imagina, o ar é mais leve, o teu corpo ele expande. É ao contrário do que as pessoas pensam. Pensam que lá a pressão é muito grande, que você é esmagado. Não é. O teu corpo expande, o teu cérebro expande dentro do crânio, por isso a cabeça dói. Né? Entre outras coisas. Então você tem a dor de cabeça, você pode ter uma embolia, você pode ter... Várias coisas podem acontecer, mas isso é o mais comum. Então, assim, se você começa a sentir dor de cabeça e você sente ânsia de vômito, se você começa a sentir ânsia de vômito, que foi o que eu comecei a sentir, além da dor de cabeça, já começa a se tornar uma coisa muito preocupante, porque depois evolui para perda de consciência, e perder a consciência lá em cima, esquece. É muito complicado para voltar. Então, aí você tem que depender de resgate de helicóptero, uma série de coisas. Então, isso mexeu comigo. E mais ainda foi o fato de que era eu mais um integrante, né? E o guia e o Sherpa, nós éramos 4. E o trato que nós fizemos de conduta dentro desse processo era o seguinte: se um dos dois, de nós dois, não conseguíssemos continuar, quem não estivesse bem desceria e ficaria esperando o outro lá embaixo, enquanto o outro continuaria a viagem para não perder, para não interromper a expedição. O problema é que quando isso aconteceu, quando a gente sentou para falar com o guia, que falou, não, se não der eu vou descer e o meu acompanhante continua, o guia falou, não, ou sobe todo mundo ou desce todo mundo, porque quem é que vai guiar você, o teu acompanhante na ascensão, e quem é que vai te acompanhar para descer, Fábio? Quem é que vai levar a bagagem? A gente estava com 2 bolsas, cada uma bolsa em torno de 15, 16 quilos. Lá em cima você passa de 4.000, tu não consegue carregar nem o teu corpo direito. Imagina carregar 15 quilos nas costas. Cara, só Sherpa faz isso. Né? Então, naquele momento eu falei, nossa, então não tem caminho de volta, vai todo mundo subir. Aí ele foi extremamente compreensivo, falou, não, Fábio, você está andando bem, você está forte, tal, vai descansar. E com esse teu descanso, amanhã você vai acordar bem e a gente vai avançar. Eu falei, então, beleza. Aí fui dormir, né? Mais ou menos, que você não consegue dormir 100%, porque o tempo todo é frio, é saco de dormir, acorda de madrugada para urinar, porque você fica nos alojamentos, não tem calefação. Você, dentro do alojamento, você dorme dentro do saco de dormir. E às vezes é tão frio que você às vezes carrega um urinol, você urina no urinol e o próprio urinol você usa para aquecer teu corpo. Então, assim, tudo jogando contra, porque a gente vive num conforto enorme, né? Vivendo numa cidade. Quando você vai para um processo desse, você está sendo posto à prova a cada minuto. Então, esse evento mexeu comigo. Mas eu nunca tive dúvida de que eu fosse capaz de chegar lá. Você não teve nenhum momento que vou desistir? Não tive. A minha preocupação era o meu corpo não suportar a minha cabeça. É igual o cara, eu vejo, né? Eu mesmo sofri, como eu comentei, eu estaria no Kilimanjaro hoje, eu estaria acima de 4.000 hoje no Kilimanjaro, e por conta dessa coisa toda que está acontecendo, eu tive que cancelar essa expedição. Durante o período de treinamento para o Kilimanjaro, quando foi em janeiro, que eu já estava treinando, que eu decidi que eu ia subir o Kilimanjaro em novembro do ano passado, curiosamente foi semelhante à minha decisão que foi para o acampamento base, eu tive um estiramento da panturrilha
E foi um negócio tão irresponsável na minha cabeça que eu estava marcado para subir. Na verdade, eu me machuquei em dezembro. Eu estava marcado para subir o Pico das Agulhas Negras, marcado para subir o Pico da Bandeira em janeiro, e com estiramento 10 dias antes na panturrilha esquerda que eu não conseguia andar. Aí eu comecei a botar calor na minha perna, colocar calor na minha perna, e vamos embora viajar, vamos para o Caparaó. Fui, subi, chegou lá em cima, eu consegui melhorar a lesão. Quando chegou lá em cima, eu tive estiramento de novo, mas como eu estava com o corpo muito aquecido, eu consegui voltar. Inclusive, nessa, a Tânia foi comigo. Na verdade, essa montanha foi mais alta do que o Agulhas Negras, que tanta coisa, né? Que a gente fez isso em janeiro. E eu fui tão agressivo com o meu corpo que eu fiquei com uma lesão e fiquei com uma queimadura na perna de tanto calor que eu coloquei para relaxar a musculatura para eu poder não sentir dor. Uhum. Então, assim, na minha cabeça estava tudo certo, mas eu estava sacrificando o meu corpo. Então, esse é o problema de quando você está muito plugado num projeto, como às vezes tem maratonistas, né, que atletas, que o cara está machucado, ele vai para cima e depois ele vai resolver, mas se o corpo não aguentar, a cabeça dele vai querer, mas o corpo não vai levar. Então, esse era o meu medo. Essa era a minha preocupação quando isso aconteceu. Mas depois que eu passei desse processo, acabou. Aí a coisa avançou. E a gente chegou bem lá. Então, foi esse o momento que você descreveu ainda há pouco, que o tal do foco, a tal da superação teve que ser puxado ao máximo para poder você realmente ir em frente, né? Inclusive, esse trecho, né, acho que inclusive, no meu livro eu tenho uma passagem que eu coloco, né, dor, sofrimento e prazer. Né? Você sente dor muscular o percurso inteiro, né? Você vai dormir, por mais treinado que você esteja, você está treinando, a gente mora no Rio de Janeiro, eu treino no nível do mar. Né? O máximo que eu fiz de treinamento durante esse período aí foi subir a Pedra do Sino, que é 2.200. Então, além de você estar treinado, quando você chega, mesmo você estando treinado, quando você chega a altitudes de 4, 5 mil metros, o corpo reage de maneira completamente distinta do que é no nível do mar. Com certeza. Então, às vezes tem atleta de alto desempenho que chega lá e pede arrego a 4.000, 3.800 metros, pede arrego e volta, porque não aguenta, porque o corpo não aguentou. É muito comum isso acontecer. O Fábio tem falado muito no livro, o livro dele é esse aqui. Ó. Vou fazer um pouquinho de propaganda para você, viu, Fábio? Por favor. Depois eu mando a minha comissão. Aqui, ó. Esse Na verdade, Naim... É o caminho ao Everest. Livro fantástico. Tem tudo que vocês estão ouvindo e muito mais. Hein? E tem um detalhe interessante, né? Eu não vendo mais o meu livro eu estou dando o meu livro. Então, quem quiser o livro... se for para fora do Rio de Janeiro para eu enviar, eu vejo o valor para onde quer que seja e a pessoa paga o envio e eu estou doando todos os meus livros. Eu não estou vendendo mais. Legal. Porque a minha ideia é para que as pessoas possam ter acesso a todo esse conteúdo e eu tenho esperança de que, de alguma forma, o conteúdo do livro possa levar uma mensagem positiva para que as pessoas realmente acreditem, entendam que tudo é possível. Eu acredito que qualquer coisa é possível. E, na verdade, a razão de ter trazido o Fábio aqui para essa conversa com a gente, com esse tema de foco e superação, foi exatamente por tudo isso que ele acabou de falar, né? E que ele está se propondo a fazer em relação para o livro. As pessoas entenderem, né? Que é sempre possível, né? É sempre possível. Mas o foco, a superação e a determinação, principalmente, não é isso? Tem que estar presente, porque senão fica difícil. Né? Você quer ver, as coisas não são simples na vida, né? Precisa realmente de foco. Existem uns ensinamentos, né? Tem um cara chamado Shackleton. Esse cara é um inglês, é óbvio, né? Ele foi do século XIX, século XX, 1913, 1914. Shackleton era um expedicionário inglês e foi fazer uma expedição no Polo Sul, saiu com um barco, né, com um barco com apoio do governo britânico para fazer essa exploração aqui no Sul, com 28 integrantes na embarcação.
Simplesmente esses caras ficaram presos 1 ano e meio numa banquisa de gelo no Mar de Weddell, que é um mar um dos mais severos que tem no planeta. E, resumidamente, esse cara, na liderança dele, ele conseguiu resolver... ele salvou a vida de todas essas pessoas que ficaram presas quase 2 anos nessa região, num local totalmente isolado, mas pela vontade, pela capacidade de liderança que ele tinha, ele conseguiu fazer com que ninguém morresse, isso pela liderança dele. Então, assim, você vê uma história dessa. Quando eu li esse livro, que foi uma amiga querida que me deu esse livro, foi a Alessandra Papinuto, como nós trabalhávamos na Itália, e foi impressionante a história. Aquilo dali, para mim, foi uma coisa marcante, porque eu, com aquilo ali, eu vi, nossa, se um cara é capaz de fazer isso, se essas pessoas são capazes de fazer isso, só depende muito mais de você. É verdade. Né? Então, assim, como tudo na vida, né? Eu cito isso como exemplo porque é uma história lindíssima, é real, né? E depois ele morreu, depois de uma outra expedição, e hoje ele está enterrado na Geórgia do Sul, que é essa ilha, né? Que foi onde eles foram resgatados, que eles conseguiram chegar e foram resgatados. Mas, assim, eu cito isso como uma das coisas que mexeu comigo e que também foi um motivador para eu fazer isso. Né? Ô, Fábio, eu tenho mais uma questão para colocar, mas antes de colocar, eu tenho que fazer um aviso aos que estão nos ouvindo, que eu devia ter feito no início, não o fiz. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ao Fábio, assim que terminarmos, eu vou ver se tem alguma pergunta e faço para o Fábio. Eu peço que escrevam nesse lugarzinho aí, Q&A, né? Question and Answer. Vem aqui embaixo do seu monitor, tem lá Q&A. Ali escrevam a pergunta, por favor, que aí vem direto para mim e eu transmito para o Fábio, tá bem? Então, Fábio, o que eu gostaria de saber, para poder fechar todo esse circuito, quais são os aprendizados para a sua vida, né, que você tira de todo esse processo aí, toda essa vivência que você teve nesse desafio superado? Um aprendizado que eu acho muito importante, Naim, é o que eu estou deixando de legado para os meus filhos, né? Quando você não tem filho é uma coisa, com filho o papo já começa a ser diferente, né? Então, assim como na vida empresarial, eu sou na minha vida pessoal que muita coisa a gente tem que fazer dando exemplo, né? Então, assim, o que eu tiro de gratificante de aprendizado dessa história é que, com esse meu exemplo, eu consigo fazer minimamente que os meus filhos, né, as pessoas que são próximas a mim, basta querer fazer, né? Isso é para mim, o aprendizado que eu tenho de todas essas coisas é que não tem limite para as suas conquistas. É claro que você não pode chegar e falar hoje, eu chegar e falar, não, eu quero ter um avião, eu vou ter um jumbo e vou viajar, vou viver viajando o mundo no meu jumbo. Não é isso. O que eu me refiro são coisas que são factíveis, né? São coisas que são possíveis dentro de um contexto onde você esteja inserido e que muito dependa da sua capacidade, da tua motivação. Né? Muita gente, às vezes, eu não consigo um emprego. Aí a pessoa aí você vai ver, mas você está estudando? Ah, não, eu parei de estudar, não estou estudando. Qual foi o último livro que você leu? Ah, eu não leio. Então, como é que você quer arrumar? Por um exemplo bobo, né? Ah, eu tirei uma nota ruim. Eu falo isso para meus filhos aqui. Eu tirei uma nota ruim. Por que você tirou a nota ruim na prova? Porque você não estudou. Se você se aplicar, você vai ter retorno. Então, o que eu tiro de exemplo, eu estou falando uma coisa assim, muito simples isso, mas na prática não é tão simples assim. Né? Então, assim, você quer ver um exemplo bobo? Eu sempre tive medo de moto.
No ano passado, eu falei, cara, eu vou comprar uma moto. Eu tinha pavor de motocicleta. Aí eu falei, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a aula. Eu tenho que tirar a carteira de motociclista para poder aprender o mínimo, para poder estar credenciado e andar na forma da lei. Os primeiros dias que eu sentei na motocicleta, eu tremia. Eu cheguei em casa no primeiro dia com dor no corpo inteiro, andando numa 125, que eu comecei a praticar. Em menos de 20 dias, eu fiz todas as aulas. Eu comecei em novembro, em dezembro eu já estava com a minha carteira de motociclista. Aí, no outro dia, não lembro com quem eu estava conversando, eu queria tanto ter uma moto, tá? Por que você não faz o... não vou fazer a aula de motociclista, porque tem que ir para lá e tal. Então, não vai tirar a carteira e não vai andar de moto. Isso é um exemplo bobo. Então, assim, hoje eu estou andando de moto para tudo quanto é lado, me sinto totalmente à vontade, mas eu me permiti vencer esse meu medo. Eu me permiti vencer isso para poder ter um outro ganho maior, porque tudo é uma troca, né? Tem que ver o que você está dando e o que você quer receber em troca. Yeah. Né? Então, assim, o aprendizado que eu tiro é dessas coisas que eu estou dizendo a você. Deixa eu só responder uma pergunta que fizeram aqui. O nome do livro está aqui, ó, O Meu Caminho ao Everest, Fábio da Luz Rodrigues. Editora Bem Cultura, né? Cultural, não é isso? Bem Cultural a editora. Bem Esse Cultural. livro não é vendido, eu Não tá estava mais... com ele. Como ele não é vendido, ele estava na Amazon e eu tirei da Amazon. E como eu comentei aqui, quem quiser o livro, eu não estou vendendo mais o livro. Quem quiser o livro, pode me mandar. Eu vou publicar aqui o meu telefone. Deixa eu escrever aqui, com licença. Esse é o meu número de telefone. Opa, não, desculpe, saiu errado. É esse segundo número que eu mandei aí. Esse é o meu número de telefone e que é o WhatsApp. Quem quiser o livro, me manda o endereço, se identifica, me manda o endereço aqui nesse... Espera aí, só um minutinho, que o Rodrigo está me orientando aqui, que eu tenho que escrever... Olha o painelista, calma aí, só um minuto. Basta escrever no WhatsApp para esse número meu, me passando o endereço, eu vou nos Correios, posto, mando o ticket de quanto custou e a pessoa deposita na minha conta sem problema nenhum o custo do envio. Porque o envio desse livro, dentro do Brasil, ele custa no máximo R$12. Que tem os Correios apoiam, tem um envio que chama de envio módico e é muito barato, são R$12, porque o livro pesa aproximadamente 800 gramas, ele não é leve. Mas quem quiser, é só avisar que eu mando com o maior prazer. Perfeito. O Fábio, tem aqui alguém pedindo para você falar um pouco, tem que ser um pouco rápido, porque já estamos no final, mas qual foi a sua experiência, como foi a ida nos aeroportos mais perigosos do mundo? Você pousou lá, não pousou? Pousei no aeroporto de Lukla. O aeroporto ele tem uma pista de aproximadamente 450 metros. Um lado da pista é escarpado, porque esse aeroporto ele é dentro da montanha, né? E um lado é escarpado, é um abismo, praticamente, e do outro lado é um bloco de rocha, que é a própria montanha. Hoje já é tranquilo lá, porque já se criaram vários protocolos em que você, por exemplo, você não pode pousar lá se o tempo fechar, porque lá o pouso é totalmente visual, os aviões são muito pequenos. E é uma experiência incrível, porque você vai num avião pequenininho, teve uma passagem nessa viagem que a gente foi e no meio do caminho teve que voltar e pousar num aeroporto pequeno, em Ramchhap, que chama numa vila, né, num povoado no meio dos Himalaias, porque a gente não conseguiu ir adiante porque o aeroporto fechou. Ficamos praticamente o dia todo esperando, levantamos voo de novo, tentamos mais uma vez, o avião teve que voltar para Katmandu, a gente só conseguiu voltar no dia seguinte, porque quando você levanta voo em Katmandu,
o aeroporto está aberto, mas leva aproximadamente 40 minutos para chegar lá. E na metade do caminho, em 20 minutos, o aeroporto fecha, ele tem que mudar o rumo. Então, assim, para mim foi absolutamente tranquilo. Teve algumas umas moças lá que gritaram um pouco dentro do avião, porque o avião balançou bastante, mas eu estou tranquilo, eu sempre viajei de avião, nunca tive muito problema, não. Tem uma outra pergunta aqui, qual o seu maior aprendizado como ser humano e por quê? Essa é uma pergunta, não é fácil de responder, viu? Qual é o maior aprendizado como ser humano? É que a vida, como eu falei, a vida é uma só e a gente tem que estar aqui para vencer. A gente tem que estar aqui para viver e viver bem essa vida que a gente tem. Porque ela passa, né? E a gente tem que aproveitar cada momento da vida da gente. Então, o aprendizado que eu tenho disso tudo é poder transmitir toda a minha motivação, tudo que eu sinto de bem para os meus filhos, para que eles sigam a vida deles bem. Perfeito. Fábio, mais alguma coisa que você gostaria de registrar aqui para nós? Porque a última pergunta que eu ia fazer, aquela última, que eu disse que era a última, mas era a penúltima. Mas eu sei qual é a resposta, mas de qualquer forma eu vou fazer, porque se valeu a pena tudo isso. Né? Com certeza eu sei qual é a resposta, mas diga. Valeu? Desculpa, Naim, o que é? Eu estou dizendo o seguinte, eu tinha uma última pergunta a fazer, que é a anterior, na verdade era a penúltima, que é um pouco óbvia a resposta, mas vou fazer de qualquer forma, é perguntar se valeu a pena tudo isso. Né? Valeu a pena e continua valendo, Naim. E tem um detalhe, eu não desisti ainda de subir o cume do Everest. Isso está nos meus planos. Eu tenho hoje 56 anos. No ano passado, um chinês de 70 anos conseguiu chegar lá. Então, ele virou a minha referência. Eu não sei por quanto tempo eu vou poder ter, né? Mas eu acredito que minimamente nos próximos 10 anos eu ainda tenho essa janela ampla aí para eu realizar esse projeto, que não é uma das tarefas mais simples. Eu tenho que fazer outras coisas, como, por exemplo, subir o Kilimanjaro, a Concagua, o Elbrus na Rússia. Tem montanhas ainda tem desafios ainda importantes para que eu possa realmente chegar um dia ao cume do Everest. É uma longa caminhada. Maravilha. É uma longa caminhada. Valeu a pena e vale... E sempre vale a pena fazer coisas assim. Maravilha, amigo. Eu estou vendo aqui, Naim, tem uma pessoa... depois eu mandei o meu telefone. Você deve ter o contato de todas essas pessoas. O Luiz aqui está dizendo que gostaria de ter um exemplar. Depois só me mandar e eu providencio os endereços. Eu vou passar o seu contato para ele. E ele manda, eu pego o endereço dele e mando para você, e aí acerta. Né? Tá bom. Aqui também o Rodrigo disse que você escreveu, mas não recebi no chat. Estranho, porque eu vi aqui. Será que não apareceu para ninguém o seu telefone? Porque o Rodrigo está dizendo que não recebeu. Aqui, o meu eu escrevi, está aqui, from me to all panelistas. Engraçado. Bom, 021 Rio de Janeiro, meu telefone 021 Rio de Janeiro 981 14 0123. Eu vou repetir, tá? 21 Rio de Janeiro 981 14 0123. Só me mandar um zap e eu providencio. Com o maior prazer e mando o nome, obviamente, para eu poder fazer uma dedicatória. Beleza. Tá bom? Muito bem. Fábio, não tendo mais nenhuma pergunta, eu queria mais uma vez agradecer a sua brilhante história e seu desafio, a sua capacidade de focar, que realmente é invejável. Desejar sucesso na próxima escalada, que certamente vai acontecer. E no Everest, eu espero estar aqui para ver você lá em cima também. Muito obrigado, muito obrigado. E pronto, mais uma vez, obrigado.
Foi muito bom. Acho que essa primeira experiência nossa aí de fazer essa live foi muito produtiva. Tudo aquilo que você disse, as pessoas trazendo para si, né, esse aprendizado com as suas histórias de foco e superação. Trazendo para a vida pessoal, a vida familiar, a vida profissional, que o foco nosso é muito mais nessa parte corporativa, né? Mas tenho certeza que poderá ajudar bastante a todos. Eu espero que sim. Com certeza que sim. Na próxima segunda-feira, nós vamos ter uma live também no mesmo estilo, com foco nas questões empresariais, as questões de gestão, que virá também um empresário, onde ele vai falar sobre o foco no cliente ou o foco do cliente. É um tema bastante interessante, em que vamos aqui ouvir o Luiz Muziello, que é um amigo de longa data e que tem uma experiência de vida bastante grande. Todos vão receber o convite para estar presente, da mesma forma como receberam aqui. Então, em breve, nós vamos já divulgar isso. Grande Fábio, muitíssimo obrigado. Né? Obrigado você, Naim. Como dizem aqui em Angola, quando as coisas dão certo, a gente diz assim, estamos juntos. Né? Então, um abraço a você e estamos juntos. Estamos juntos e misturados. Muito obrigado, Naim. Saúde a todos aí. Força e honra. Força e honra. E obrigado a todos que compareceram aí, participaram com a gente dessa live. Muito obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau. Saúde. Tchau. Valeu.